Olá, paz do Senhor a todos. Você está no Maná Eterno. Seja bem-vindo. Já deixe seu like, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações do canal. Valeu? Também se inscreva no canal Escatologia Princípio do Fim. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço. Vamos lá para o estudo. 7 fatos a caminho da cruz. Crucificado pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amor na cruz. A maior prova de amor de Deus para conosco foi mandar seu Filho Jesus morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, nesse estudo de hoje, nós vamos falar sobre 7 fatos sobre esse acontecimento que dividiu a história no meio, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Primeiro fato, a última ceia. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Bom, vocês estão vendo agora a mesa no tempo de Jesus, que era dessa forma que eles se assentavam à mesa, praticamente reclinados, né? E aqui está Jesus, e nessa representação, provavelmente Judas está aqui e João está aqui. E Pedro por aqui assim, porque o texto está dizendo que Pedro fez sinal para João, que estava reclinado ao peito de Jesus, que perguntasse quem era aquele que Jesus estava falando que ia traí-lo. E aqui, ó, vocês vejam, essa pessoa aqui, reclinada ao peito, quer dizer isso daqui, ó, nessa posição. Que essa pessoa aqui está praticamente na posição de como se fosse reclinar ao peito deste. E este nesse, esse nesse, por conta da posição que eles se assentavam à mesa, né? Era colocado almofadas aqui, né? Colchonetes ou esteiras, o que tivesse, e eles se posicionavam dessa forma. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. João 13, do 23 ao 26. Judas e os sacerdotes. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, e como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou. Lucas 22, 3 a 6. Então, assim que Judas recebeu o bocado molhado, Jesus também falou para ele assim, ó, o que tem que fazer, faça depressa. Mas Jesus estava falando com Satanás que havia entrado em Judas. Ele não estava falando diretamente com Judas. E então Judas sai e vai encontrar com os sacerdotes para dizer onde que Jesus seria encontrado. Porque os guardas nem todos sabiam como era a fisionomia de Jesus. Então ele tratou ali de dar um sinal, que era um beijo. Aquele a quem der um beijo, este é o Jesus a quem vocês estão procurando. Então aqui ele recebe dinheiro, 30 moedas de prata, para entregar Jesus. Segundo fato, a agonia no Getsemane. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 41 a 44. Apenas Lucas, que era um médico, cita esse fato de que o sangue de Jesus
saía no suor, saía pelos poros. E isso a ciência hoje dá o nome de hematidrose, que é quando uma pessoa está num estado de nervos, de estresse tão alto que o sangue brota pelos poros do corpo. Assim aconteceu com Jesus nesse momento aqui do jardim, né? Um pouquinho antes dele ser preso e levado realmente para todo o processo da crucificação. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Lucas 22, 48. Então, aqui é aquele fato que eu tinha falado agora há pouco, que ele tinha combinado com os guardas e com os sacerdotes. Inclusive, é bom deixar claro aqui: esses guardas não eram romanos, eram os guardas do templo de Jerusalém, né, a comando dos sacerdotes. Então, Judas combinou de dar um beijo em Jesus para identificar aquele ao qual eles tinham que prender. Quarto fato, a prisão de Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Lucas 22, 54. Aqui já os soldados do templo levando Jesus todo acorrentado, né, para a casa do sumo sacerdote de noite. Ele foi julgado totalmente às escuras, totalmente fora da lei dos judeus, sem nenhuma testemunha real. Eles contrataram testemunhas para acusar Jesus, julgaram de noite fora da luz, né? E assim o fizeram um julgamento totalmente injusto com Jesus. Quinto fato, o julgamento de Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes que testificam estes contra ti? Marcos 14, 60. Porque Jesus não respondia nada, porque já estava tudo encaminhado. Chegou a hora. Ele sabia que aquele era o momento. Ele ia ficar ali debatendo, respondendo para quê? Ele teve 3 anos para expor o evangelho a quem quisesse acreditar nele. E eles, sumo sacerdote e tantos outros aqui, por causa do orgulho, por causa da posição, por causa do endurecimento do coração, realmente não entenderam o que Jesus veio fazer na terra naquele tempo. Sexto fato, a humilhação. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos 15, 17. Tipo assim, né? Você não está se dizendo que você é rei, então o rei tem que ter uma coroa. Então teceram os espinhos que, segundo a história, era possível de ter até uns 7 centímetros. E cravaram em sua cabeça. E como nós temos aqui muitos nervos, a dor deve ter sido intensa, né? Dos espinhos pegando na cabeça de Jesus, furando a cabeça dele, deve ter sido uma dor realmente horrível. Então, foi um processo já de tortura que Jesus passou a sofrer desde que foi preso lá no jardim do Getsemane até realmente a crucificação em si. Sétimo fato, a tortura. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. João 19, 1. Então aqui já vem realmente a tortura de Jesus, segundo a história, os romanos colocavam 2 soldados, um canhoto e outro destro, para, né, continuar dando as chibatadas sem parar, quanto mais naquele que iria ser crucificado. Um crucificado naquele tempo, segundo a história, a família dele perdia suas posses. Talvez tenha sido por esse motivo que Jesus na cruz disse para João: João, eis aí a sua mãe, em relação a Maria, mãe de Jesus, porque talvez ela ficasse sem casa, né? Não é uma certeza, mas é uma informação que eu obtive, li em algum relato histórico. Então, estou passando para os irmãos. Os irmãos quiserem depois pesquisar com mais profundidade, mas essa informação eu li uma vez, de que a família do crucificado passava tal situação de vergonha e de desprezo que perdia
os seus bens. E ele diz para Maria, né? Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus deixou ela a cargo de João para cuidar da sua mãe. Então, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. A morte de Jesus para me salvar, para te salvar. Valorize isso, porque está valendo a sua vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.